peregrino amor de Jesus a brilhar nos quatro cantos do mundo. Quero refletir em meu caminhar tua voz serena, teu eterno amar. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para continuarmos com o nosso curso Estudo da Mediunidade, não é? O programa 2 ainda, o módulo 1, que fala especificamente da prática mediúnica na casa espírita. Hoje, especificamente, nós vamos falar do tema 6, que vai tratar das dificuldades e obstáculos à prática mediúnica. Então, nós vamos ver as relações que atrapalham, né, que dificultam que se faça uma reunião mediúnica, né, dentro da normalidade. O primeiro passo é nós lembrarmos que esse trabalho mediúnico, né, o trabalho na casa espírita, qualquer trabalho que seja, ele é voluntário, não é mesmo? Isso não quer dizer que pelo fato de ele ser voluntário, ele não tenha que ser responsável, a pessoa que vai praticar esse trabalho tem que ter uma atitude de responsabilidade, né, e dedicação, tá bom? Por quê? Porque o trabalho dentro da casa espírita, especificamente no campo da mediunidade, ele está envolto em diversos obstáculos, em diversas dificuldades, tá bom? Isso leva a que aquele que se candidate a um trabalho mediúnico, no grupo mediúnico, e outros trabalhos dentro da casa espírita, ele tenha um esforço, não é? E para ser perseverante, ele se esforce na sua perseverança, tá bom? Para que ele não abandone o compromisso no meio do caminho, ok? Então, primeiro, nós vamos ver as dificuldades à prática mediúnica, não é? Vamos falar primeiro das ausências. Os motivos que uma pessoa falte reiteradas vezes à reunião mediúnica, ao grupo mediúnico, né? Esses motivos eles podem ser mapeados, né? E podem ser solucionados através do diálogo, tá bom? Porém, mesmo que eles sejam justificáveis, né? Olha, eu trabalhei, eu fui para a faculdade, não é? Eu tenho uma série de justificativas. Essas faltas constantes, a gente já sabe, já viu em aulas anteriores, que elas prejudicam o trabalho, né? Em que sentido? Porque elas podem resultar em dificuldade da pessoa que falta muito, não é? Com a equipe encarnada e com a equipe desencarnada. Problema de sintonia, de harmonização, não é? De homogeneidade. Lembram? Nesses casos, então, o trabalhador ele deve ser afastado temporariamente, até que ele, né, ajuste o seu horário, as suas tarefas, né, o seu trabalho, a sua faculdade, aos horários da reunião, tá bom? Quando sua situação se normalizar, é óbvio que ele pode voltar para o grupo, tá bom? Essas ausências constantes, como eu já falei, elas vão atrapalhando com o tempo a produtividade do grupo no atendimento aos irmãos necessitados. Por esse motivo que elas não devem ser permitidas, né? As ausências constantes acarretam dificuldades no trabalho de atendimento ao próximo, tá bom? Por quê? Porque essas ausências elas interferem na homogeneidade do grupo, desarmonizando, tá bom? E a harmonia, como nós sabemos, é condição imprescindível para a prática mediúnica. Ainda dentro do item 1, as justificativas mais comuns, né, para a ausência dos irmãos, para as faltas, né, constantes, são eventos corriqueiros, né, por motivos sociais e profissionais, como eu falei. Trabalho, estudo, festas, né, esse tipo de coisa. Problemas climáticos também, né, como tempestades, enchentes, né, dificultam a ida à reunião. Ou então, quando a pessoa muda para outra cidade, obviamente, vai ficar mais difícil, mesmo que a cidade seja próxima ou contígua, né?
a cidade onde é o centro espírita dificulta e acaba ocasionando essas faltas, não é? Problemas no lar, não é? Com filhos pequenos, que é uma dificuldade grande, não é? E quando o cônjuge também não é espírita. Isso dificulta muito, né? A ida da pessoa para a reunião, tá bom? Falta de perseverança também, né? Quando a pessoa não está com aquela vontade, com aquela perseverança de continuar o trabalho, não é? Pois as dificuldades são muitas, não é? Quando também a pessoa ela não se entrosa com o grupo, com a equipe, tá bom? Tanto que no nosso grupo, quando acaba o curso e alguém é convidado a participar do grupo em definitivo, no nosso estatuto rege o seguinte: esse irmão ele vai ficar 3 semanas em observação. Na 4ª semana, no final da reunião, a gente faz aquela avaliação, não é? Se reúne e pergunta para ele: você gostaria de continuar no grupo? Aí, se ele responder sim, aí a gente pergunta para o grupo. O grupo aceita esse novo irmão? Acha que ele tem condições? E o grupo dá a sua opinião, né? Faz a votação. Até hoje, graças a Deus, né? Todos aqueles que terminaram o curso e começaram no grupo mediúnico foram aceitos, tá bom? Também cansaço pela profissão e pelos estudos. Não é só o horário do estudo e do trabalho. Às vezes ele chega cansado, né? Não tem condições de ir na reunião e acaba faltando, tá bom? Outro fator também que leva a pessoa a faltar à reunião é quando ela frequenta mais de uma reunião mediúnica no mesmo centro ou em centros diferenciados, tá bom? Ela pode aí sentir dificuldade, né? E também, por último, uma influenciação espiritual. Nós sabemos que os nossos irmãos desencarnados, né, alguns por ignorância, são contra o trabalho, né, de ajuda ao próximo. Então, eles nos influenciam para que nós deixemos de participar das reuniões mediúnicas. Contudo, não é? Qualquer que seja o motivo que esse irmão tenha, esse motivo pode ser contornado, né, quando há empenho do próprio médium, tá bom? Porém, às vezes, é necessário que a gente dê um tempo para a pessoa resolver a situação para ela poder voltar ao grupo, tá? Enquanto não é, a pessoa precisa desse tempo, esse afastamento ele tem que ser feito com bom senso, com prudência, não é? Para que nós possamos observar que o irmão precisa se afastar do grupo temporariamente, tá bom? O item 2, ele fala dos impedimentos à prática mediúnica. A apostila divide esses impedimentos em 2 grupos bem distintos, dos impedimentos temporários ou impedimentos definitivos, tá? Do irmão participar da reunião. É dividido em 2 grupos. Ele pode ficar impedido de participar do grupo mediúnico por uma falta moral ou um comportamento social, ambos incompatíveis com a seriedade da reunião. E o segundo caso é quando a pessoa tem uma grave desarmonia física, quando ela tem uma doença grave, não é? Ou uma desarmonia mental e psíquica. Nos 2 casos, entretanto, não é? A obsessão, eles podem ser causados por obsessões, mas isso não quer dizer que é regra, não é? Nem sempre é uma obsessão o motivo da decadência moral da pessoa, não é? E também do problema físico, tá bom? Por isso que é importante que o coordenador ou a coordenação do grupo, né, fique sempre atenta, prestando atenção, pois a motivação pode ser o quê? Sequelas de doenças graves, ao invés de ser uma obsessão, pode ser resultados de doenças graves, né? A pessoa teve uma doença grave e aí ela fica faltando, não é? E tem as condições dela ainda não permite que ela retorne ao grupo. Decepções profundas, não é? Aí a pessoa pode entrar numa crise, né? De dependência, de outros fatores, não é? Junto com desenganos amorosos, decepções, não é? E desenganos, principalmente em relacionamentos,
podem levar a pessoa, né, a ter problemas no grupo, precisando se afastar temporariamente ou definitivamente. Ou mesmo, né, as provações. Nós estamos num planeta de provas e expiações, então todos nós aqui estamos passando por provações. Às vezes a provação não faz com que a pessoa consiga participar, né, assiduamente da reunião mediúnica. O terceiro item fala sobre obsessão na reunião mediúnica. Tá? É óbvio que as nossas faltas morais e os nossos comportamentos sociais, eles não são coisas raras para aqueles que participam da reunião mediúnica. Tá? Então, esses comportamentos, eles não estão afeitos à reunião mediúnica, aquilo que deve ser levado numa reunião mediúnica séria. Porque esses comportamentos nossos, eles podem ser fruto tanto de uma obsessão, não é? Ou de uma invigilância da nossa parte, né? A gente esquece muito orar e vigiar. Nas duas situações, tanto numa obsessão quanto numa invigilância, tá? O nosso pensamento e a nossa mente, ambos são submetidos a influências perniciosas dos irmãos desencarnados, não é? Inclusive também por pensamentos nossos. Então podem ser pensamentos próprios, como os pensamentos estranhos. E esses pensamentos, eles embotam nossos sentidos, não é? E vai nos conduzindo a um estado de deturpação e desvario. Emmanuel diz o seguinte: a faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam no atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. Qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que depende do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, o indivíduo precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir, com base na educação. Então está aí a orientação de Emmanuel, né, para que nós busquemos o nosso equilíbrio para trabalharmos com a mediunidade. Por isso, é muito importante o orai e o vigiai, não é? E nós, com essas atitudes, orando e vigiando, nós estamos nos prevenindo das obsessões, não é? Elas são, né, as obsessões, o grande empecilho na prática mediúnica. Tá? Kardec, com relação a isso, ele relacionou 9 empecilhos que são sinais, não quer dizer que a pessoa está obsidiada, mas são sinais de que a pessoa está num processo obsessivo. 1. Quando o médium ele persiste, quando há um espírito que persiste em se comunicar contra a vontade do médium ou não. Então, o médium está em casa, o espírito vem e quer se comunicar da passividade. Ele está no trabalho da passividade, está no ônibus da passividade. Isso é um sinal, não é, de obsessão. 2. É quando o médium ele não reconhece a falsidade e o ridículo das mensagens transmitidas nas comunicações. Então, o espírito transmite a comunicação para ele, falando um monte de baboseiras, e o médium acha aquilo, né, o máximo, que ali está contida toda a revelação do espiritismo. 3. Quando o médium acredita na infalibilidade da identidade das pessoas que se comunicam. Então, os espíritos dizem são venerandos, não é? Aqui é o Allan Kardec, e fala um monte de coisas absurdas que não tem nada a ver com a doutrina. E a pessoa acha que realmente foi o Allan Kardec. 4. Quando a pessoa acredita nos elogios feitos pelos espíritos que se comunicam por ele. Você é o grande médium. Você foi o médium escolhido por nós para essa missão de dar essas mensagens, não é? Então ele se acha o médium. Ele pode estar começando a entrar num processo obsessivo, dependendo das mensagens. 5. O médium que tem uma vontade de se afastar do grupo, não é?
porque as pessoas começam a lhe dar conselhos. Olha, presta mais atenção, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é? Então, eles se afastam. 6. Eles reagem de forma desmedida ou fortemente, né? Bem reacionário, quando recebem críticas sobre as suas comunicações. Então, ele psicografa algum texto, não é? O coordenador vai ler e fala, olha, esse texto não está condizente com a doutrina espírita. Ele sai soltando os cachorros, né? Sai gritando, dizendo que é inveja, um monte de coisa. Prestar atenção também. 7. O médium, assim como ele tem a vontade da passividade, né? Psicofônica, ele tem a de psicografar. Então, todo canto ele está psicografando, não é? A todo momento, a toda hora. Tá? 8. Que ele sofra qualquer constrangimento físico dominando a sua vontade. Então, se ele não quer fazer determinada coisa, mas se sente constrangido em fazê-la, pode prestar atenção que pode estar se iniciando um processo obsessivo. E 9, quando há ruídos, né, e perturbações persistentes ao seu redor. Ele pode ser a causa daquilo, não é? Ou o objeto do fenômeno, de efeito físico. Lembre-se que nos fenômenos de pirogenia, que eu já falei, não é? Tem que ter alguém doando fluido. Então, as pessoas têm que começar a prestar atenção, tá bom? Por isso que o trabalhador espírita, ele deve ser amparado fraternalmente por todos do grupo, os encarnados do grupo. Quando há esse amparo dos encarnados do grupo, né, essa chamada fraterna, os mentores do trabalho, eles vão cuidar desse irmão que está passando essa necessidade. Entretanto, não podemos esquecer que o afastamento do grupo, de determinados irmãos, esse afastamento tem que ser ponderado, de forma responsável, não é? Entendendo o motivo, explicando o motivo, se for temporário ou se for mesmo definitivo. Para que se chegue numa decisão se vai haver afastamento temporário ou definitivo, não é? Tem que ter bom senso, acima de tudo, e o espírito de fraternidade do grupo, pois cada caso, cada irmão, cada pessoa tem o seu problema específico. Assim, o coordenador e os outros membros do grupo, eles têm que estar sempre se colocando à disposição para auxiliar aquele irmão que está precisando, acolhendo, não é? E orientando, e lembrando a ele sempre que quando esse processo, esse motivo que causou o afastamento terminar, ele voltará para o grupo, sendo acolhido novamente com amor e com fraternidade. Então, amigos, esses são as dificuldades, não é? E os empecilhos para que se participe de uma reunião mediúnica. É óbvio que na apostila é muito mais detalhado. Agradeço mais uma vez a todos pela atenção, não é? Fiquem com Deus e lembremos sempre, sem caridade não há salvação.